Ser Vasco nunca foi confortável. E talvez esse seja o ponto central de tudo. Enquanto muitos clubes foram construídos para agradar, para se adaptar e para se encaixar, o Vasco nasceu para enfrentar. Desde o primeiro dia, nada foi simples, nada foi fácil e nada veio sem custo. Ser Vasco sempre significou carregar um peso que vai além do futebol. O Vasco nasce no fim do século XIX, num Brasil recém-saído da escravidão, profundamente desigual, elitista e excludente. O futebol, que ainda engatinhava, rapidamente se transformou em um espaço reservado para poucos. Clubes surgiam ligados à elite, às famílias tradicionais, aos salões fechados. O Vasco não veio desse lugar. Ele nasce do povo, do cais, do suor, do trabalho. E isso, desde o início, já incomodava. Quando o Vasco entra no futebol, ele não pede licença, ele chega competindo e vence. Mas vencer naquele contexto não era suficiente. O problema não era o resultado em campo. O problema era quem estava em campo. Jogadores negros, operários, pobres, imigrantes. O Vasco ousou fazer aquilo que ninguém queria fazer: tratar futebol como esporte, não como clube social exclusivo. Foi aí que ser Vasco começou a doer. A resposta do sistema veio rápido. Tentaram empurrar o clube para fora, impor regras, exigir exclusões. O famoso episódio da resposta histórica do Vasco não é apenas um ato político, é um divisor de águas. O clube escolheu o caminho mais difícil: perder campeonatos, perder espaço, perder conforto, mas não perder princípios. A partir dali, ser Vasco passou a significar resistir mesmo quando o preço era alto. Enquanto outros clubes se adaptavam para sobreviver, o Vasco preferiu enfrentar para existir. E essa escolha nunca deixou de cobrar seu preço. São Januário surge como um símbolo disso tudo. Um estádio construído com esforço coletivo, doações, sacrifícios. Não foi um presente, foi conquista. São Januário não é só concreto e arquibancada, é território, é afirmação. É o Vasco dizendo: estamos aqui e não vamos sair. Mas carregar essa história nunca foi leve. Ser Vasco é conviver com extremos, com glórias gigantescas e quedas dolorosas, com títulos históricos e crises profundas, com momentos em que o clube parece invencível e outros em que tudo parece ruir. O torcedor vascaíno nunca teve uma relação morna com seu clube. É sempre tudo ou nada. Enquanto alguns clubes construíram narrativas de estabilidade, o Vasco construiu uma narrativa de enfrentamento. E enfrentar cansa, dói, machuca, mas também cria identidade. Ser Vasco nunca foi confortável, porque conforto exige neutralidade, e o Vasco nunca foi neutro. Mesmo quando o futebol mudou, quando virou negócio, quando virou empresa, quando virou produto, o Vasco continuou carregando um passado que não cabe em planilhas. Um passado que cobra coerência, um passado que incomoda, um passado que exige posicionamento. Isso explica por que o Vasco nunca passa despercebido. Mesmo em fases ruins, o clube nunca é ignorado. Sempre está no centro das discussões, das paixões, das provocações, porque o Vasco representa algo maior do que a tabela. O torcedor vascaíno aprende cedo que amar esse clube não é sobre comodidade, é sobre compromisso, é sobre permanecer quando ir embora seria mais fácil, é sobre defender quando atacar seria tentador. É sobre continuar acreditando, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Cada rebaixamento dói mais porque carrega a sensação de injustiça histórica. Cada virada épica emociona mais porque parece uma resposta ao mundo. Cada título vale mais porque nunca veio de mãos beijadas. Ser Vasco é carregar a cruz de Malta como símbolo de luta, não de conforto. Não é uma promessa de vitórias constantes, é uma promessa de identidade constante. E talvez por isso, tantos torcedores digam que não escolheram ser Vasco. Apenas são, porque esse tipo de pertencimento não se constrói com conveniência. Se constrói com história, com dor, com resistência. O Vasco nunca foi o clube do caminho fácil, nunca foi o clube da adaptação silenciosa, nunca foi o clube que se escondeu, sempre esteve exposto, vulnerável, mas firme. Ser Vasco nunca foi confortável, porque conforto não constrói memória, não constrói alma, não constrói identidade. O Vasco construiu tudo isso enfrentando e continua enfrentando.
E enquanto houver alguém disposto a vestir essa camisa sabendo do peso que ela carrega, o Vasco continuará existindo exatamente como sempre foi: incômodo, intenso, imperfeito e absolutamente impossível de ignorar. Porque ser Vasco nunca foi confortável, mas sempre foi verdadeiro. O Vasco não é apenas um clube, é história, é luta, é identidade. Se você acredita que o Vasco vai além das 4 linhas, deixe o seu like, isso fortalece o canal e mantém essa história viva. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa trajetória e compartilhe esse vídeo com outros vascaínos que carregam o clube no coração. Aqui, o Vasco não acaba no apito final. Vasco, além do campo.